essas leis aqui na Suíça são ditas pela organização que se chama Swissmedic. E são elas que dizem quem é que pode fazer o quê e quando. Portanto, aqui é muito fixo quem pode e quem não pode. E, inclusive, eu deixo um apelo para você que é esteticista, para você que trabalha na área de estética. Eu tenho muitas amigas que trazem médicas do Brasil, médicos, e se arriscam para ganhar um pouco mais de dinheiro. Vocês estão arriscando a carreira de vocês até a liberdade, porque se denunciarem e a polícia pegar, vocês vão ter muitos problemas. Chegou a patroa, 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 patroa. DVS Podcast. Divas, meus amores, tá começando mais um DVS Podcast, o podcast mais bonito da Suíça. Mais bonito porque tem eu, porque tem minhas convidadas e porque eu tô esperando você, divas. E hoje o podcast tá demais. A gente vai falar muito de saúde, de varizes, de um tema que eu sei que vocês adoram: estética, procedimentos estéticos com segurança e muito mais. Hoje eu tô aqui com a minha querida doutora Janine Sinistra, que é a responsável por esse rostinho lindo aqui, é a responsável por eu ter tido, uma das responsáveis, né? Eu tenho muito que agradecer, ela não tá entendendo nada. Eu tenho muito que agradecer a ela por eu ter tido coragem de começar a minha transição capilar, que eu já queria fazer há muito tempo. E para a mulher começar uma transição capilar, se resolvida com o rosto, com o corpo, isso eu estou muito bem resolvida e muito feliz com esse rostinho. Eu agradeço essa mulher aqui. Vamos tentar hoje um pouquinho Aufdeutsch. A gente vai falar da adaptação dela aqui na Suíça, se ela tem gostado. E a gente vai aos poucos trazendo muita informação. Vamos primeiro apresentar a doutora Janine, para quem ainda não conhece. E se apresentar também. A Bárbara, ela é assistente médica da doutora Janine, não é isso? Sou técnica de medicina e cirurgia. Técnica de medicina e cirurgia, empresária, linda e maravilhosa e um amor de pessoa. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada eu. Fala um oi para as divas. Olá, pessoas. Venho da técnica de cirurgia e de medicina na clínica Chirurgie Team Grenchen, que também tem uma parte de anestesia, de estética, que não. Exatamente, e já trabalho lá há muito tempo. A doutora Janine, alemã, e agora ela tá migrando, pelo que eu tô entendendo, ela vem migrando dessa parte de varizes para a área de estética e se apaixonou pela área de estética e vem fazendo um trabalho incrível também na área de estética, não é isso? Die Frage ist, dass du ja eigentlich Deutsche bist und du ja von Deutschland in die Schweiz bist gekommen. Du aber mit der Medizin angefangen hast und dann auch in die Ästhetik oder wie du deine Passion für die Ästhetik gefunden hast. Ja, also es ist einfach so, dass man im Rahmen von der Therapie, von den Krampfadern eben auch immer die lästigen Besenreißer behandelt, also diese kleinen, blauen, manchmal auch teilweise roten Ärdelchen, die man so unter der Haut zieht. Und das habe ich mit sehr viel Leidenschaft gemacht, mache ich immer noch mit sehr viel Leidenschaft, weil ich das total schön finde, wenn man die so wegspritzen kann und die dann verschwunden sind. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, wenn das mir schon so viel Spaß macht, warum dann nicht noch mehr in die Materie eintauchen? Und habe dann eben diverse Fortbildungen gemacht für Botulinumtoxin, auch für Hyaluronsäure, jetzt fürs Microneedling und versuche eigentlich immer so ein bisschen im Trend zu bleiben, was gerade so aktuell ist und ja, mich da weiter auszubilden. Und ich sage, ela esteve a dizer que como profissional na medicina e tratamento de varizes, também existem essas varizes pequeninas, aquelas chatas que uma pessoa não gosta assim tanto, aquelas azuis, vermelhinhas, que estão mesmo por baixo da pele, que a gente não gosta de ter, mas tem. E a Janine adora de fazer isso, ela tem muita paciência. Eu própria posso dizer que ela faz isso muito bem, com pouco sacrifício, e ela adora de fazer, e nisto já entramos um pouco na estética. E foi por isso que ela acrescentou uma coisa à outra, foi a vários cursos, várias formações para aumentar
variedade na estética, Sempre na se clínica. atualizando, né? Exatamente, e sempre estar no ponto de atualização nessa temática, que a medicina, tanto como a estética, nunca dorme, né? Está sempre a evoluir. Eu ouvi ich habe schon gehört, ich möchte auf Deutsch reden. ich habe schon gehört, ich habe mit vielen Städtefrauen, das sind die Städte arbeiten, und sie sagen, bei Städten gibt es keine finanzielle Krise. Stimmt es? Weil die Frau möchte immer schön sein. Das ist immer eine gute... Ich finde es noch schwierig zu sagen, ob es eine finanzielle Krise gibt oder nicht. Ich denke, das hängt so immer davon ab, wo der Schwerpunkt von der Frau liegt. Und ich glaube, dass es ja manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, zu verstehen von Anfang an, was denn eine bestimmte Behandlung tatsächlich bewirken kann. Und ich denke, da sind manche vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, weil sie vielleicht erst den Preis sehen und dann denken so, kann das denn überhaupt was? Und vielleicht auch bei anderen ähnliche Behandlungen sehen, die dann günstiger sind. Aber da sage ich halt immer, man muss aufpassen, weil es auch viele Produkte gibt, die einfach nicht gut sind. Und ich bin eher so, ich nehme lieber ein teures Produkt, von dem ich aber eine gute Qualität weiß und nutze das. Das ist ein wichtiges Thema. Isso que ela falou é muito importante. Exato. Tu perguntaste em alemão se... Já bagunçou tudo aqui o negócio. Não tem regras aqui não. Sabrina começou a perguntar se existe uma... Como é que se diz? Deixa eu tirar o seu cabelo um pouquinho assim, Bárbara, para não pegar o microfone. Se existe uma falha de... Eu já... tem esteticista que falam, né, que no mercado da estética não tem crise, porque sim, toda mulher quer ficar mais nova, mais bonita e sem varizes. Exato, e a resposta da doutora Janine foi que assim não se pode dizer que sim nem que não. Existe, claro que estamos num tempo em que a estética é muito importante e que sempre mais e mais, mas também existem muitas mulheres ou homens ou pessoas, seja o que for, que querem, mas também olham muito pelo preço. Às vezes pensam assim, mas esta clínica ali faz esse tratamento por metade do preço e vão ali, ou têm cuidado, ou não vão logo, querem se informar, o que é muito importante, não é? O que ela também diz é que nós, na nossa clínica, queremos sempre ter os melhores produtos com muita qualidade e muitos anos já de experiência do que ter um preço muito baixo com medicamentos que não são muito bons ou que até nem muito seguros, só para conseguir ter um preço muito, muito baixo, né? Preferimos de pagar um pouco mais, mas ter bons resultados e ainda por cima de ter qualidade. Sim, inclusive a doutora Janine vai saber explicar melhor o que o médico precisa para trabalhar aqui com procedimentos estéticos. Primeira coisa, tem que ser médico, né? Ou não? Sie fragt, was man muss erfüllen, damit man Schönheitsbehandlungen hier in der Schweiz darf anbieten. Also es kommt drauf. Man muss Arzt sein. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, was man alles in das Thema Schönheitsbehandlungen reinpackt. Es gibt durchaus Schönheitsbehandlungen, die auch eine Kosmetikerin machen darf. Beispielsweise jetzt auch Microneedling, wobei die Kosmetikerinnen beim Microneedling für die Tiefe, wo die Nadeln in die Haut eindringen, einfach limitiert sind. Also die dürfen, glaube ich, bis 0,5 mm und wir können bis 1,2, wenn wir ohne Anästhesie arbeiten. Wir können aber auch bis 3 mm, aber das tut schon richtig weh, da muss man gute Anästhesie geben. Ja. Und ansonsten ist eigentlich die Regel, wo auch von der Swissmedic, das ist die Organisation in der Schweiz, die Medikamente reguliert und die eben auch reguliert, welche Behandlungen von Kosmetikerinnen oder welche von ärztlichem Personal durchgeführt werden dürfen. Und dort ist ganz klar geregelt, alle Produkte, die mehr als 30 Tage in der Haut verbleiben, dürfen nur von Ärzten durchgeführt werden. Das heißt, Gabe von Hyaluronsäure, wirklich mit einer Nadel, also Lippenaufbau, Wangenaufbau oder so, ärztliches Personal, Botulinumtoxin, ärztliches Personal,
Biostimulatoren sind auch ärztliches Personal. Wenn es jetzt darum geht, mit dem Microneedling irgendwelche Produkte einzuarbeiten, Hyaluronsäure oder so, das kann schon eine Kosmetikerin machen, aber dort kommen wir auch nicht, da erreichen wir nicht diese Tiefen, wie wir normalerweise bei Injektionen haben. A resposta da doutora Janine foi que depende sempre muito dos procedimentos que fazemos. Existem tratamentos que uma cosmética pode fazer sem problemas. Por exemplo, também o tratamento microneedling. Elas podem entrar a superfície da pele até 0,5 milímetros e nós podemos entrar até 1,2 até a 3, mas isso já é um sofrimento bastante. A 3 milímetros sem anestesia dói muito, portanto isso não se faz muito, mas 1,2 é o que nós fazemos para também obter outro resultado, né? Também são outros medicamentos que nós trabalhamos dentro da pele para conseguir entrar melhor. Por exemplo, isto é algo que nós podemos obter mais e elas menos. E depois tudo o que for injetado para dentro da pele, tal como a toxina botulina. Igual o procedimento que eu fiz lá. Exatamente. O estimulador. Quem pode fazer esse procedimento? Só uma médica. Mas você acredita e você tem notícias de que tem esteticistas fazendo isso? Sim, sim. Né? Houve sempre denúncias e como... Ou de pessoas que vêm e dizem mas eu fiz naquela fulana ali em casa, ela fez em casa e assim, isso já é um bocadinho estranho, né? Porque pronto, fim ao cabo, cada pessoa é que sabe o que é que quer fazer com a cara dela ou não quer. Agora, eu nunca na vida faria isso só por pagar menos e não saber o que é que ela faz ou ser cosmética. Tem que ser mesmo uma médica, porque essas leis aqui na Suíça são ditas pela organização que se chama Swissmedic e são elas que dizem quem é que pode fazer o que é e quando. Portanto, aqui é muito fixo quem pode e quem não pode. E, inclusive, eu deixo um apelo para você que é esteticista, para você que trabalha na área de estética. Eu tenho muitas amigas que trazem médicas do Brasil, médicos, e se arriscam para ganhar um pouco mais de dinheiro. Vocês estão arriscando a carreira de vocês até a liberdade, porque se denunciarem e a polícia pegar, vocês vão ter muitos problemas. Janine, Irmorte de Fraga, eu quero perguntar para ela se apresentar um pouquinho, porque eu acho que a gente pulou essa parte, que ela veio da Alemanha, já está aqui na Suíça há muito tempo e está na Estética Grenhen, em Grenhen, e os produtos, os serviços que fazem a estética, porque eu conheci a doutora Janine por um acaso e acabei me apaixonando pelas duas. Eu fui para procurar um serviço médico, que lá na estética fazem também, serviços médicos como tratamento de varizes, outras pequenas cirurgias, não é isso, Bárbara? E eu queria que a doutora Janine falasse um pouquinho da especialidade dela, Peter, e também os serviços que a gente encontra na Centro Estética Grenhen. Sie kannst du dich kurz vorstellen und dass du das erzählen, was wir alles im Sortiment haben, was wir alles anbieten in diesem schönen Grenchen. Genau. In dem schönen Grenchen? Okay, ja, also mein Name ist Janine Sinistra, bin von Haus aus Fachärztin für Chirurgie und habe einfach in den letzten Jahren eben viele Weiterbildungen im Rahmen von der ästhetischen Medizin gemacht. Das heißt, wir können bei uns in der Praxis mittlerweile anbieten die Behandlungen mit Botulinumtoxin, Behandlungen mit Hyaluronsäure, aber auch Biostimulatoren, wo also quasi wieder ein bisschen Hyaluronsäure und Kollagen in die Haut reinbringt. Alternativ zu Biostimulatoren können wir auch Behandlungen mit Laser unter der Haut, also nicht auf der Haut anbieten. Behandlung von Besenreißern, wie wir vorhin schon hatten. Dann das Microneedling, wo ich sehr gerne mache, wo wir auch mit Eigenbluttherapie machen. Das heißt, es wird ein bisschen Blut abgenommen und das kommt in die Zentrifuge. Also mit viel Geschwindigkeit wird quasi der rote Blutkörperchen von den weißen Blutkörperchen getrennt und in diesem oberen Anteil befinden sich auch Blutplättchen. Diese Blutplättchen sind sehr, sehr reich und das hilft eben
auch gegen Falten und gegen Narbenbildungen auch im Gesicht. Barbara und ich haben das im Frühjahr, Anfang Frühjahr ausprobiert und wir sind beide sehr begeistert davon, wie gut es funktioniert und wie gut es auch der Haut tut. Also, ja, das ist schön. Ja, Bevor du übersetzt, ich wollte nur sagen, hast du Schminke? Ich habe jetzt einfach ein bisschen Bronzer drauf, mehr nicht. Die E-Mails, ich falei, mega schon, keine Schminke E-Mails, schon. Bitte, Bárbara. Ela trabalha em cirurgia geral e ao longo do prazo dos anos fez alguns cursos para obter mais possibilidades de fazer tratamentos de estética, tal como fillers ou a toxina botulina ou, por exemplo, o estimulador, o que tu também fizeste. Também fazemos microneedling com PRP, o que é o tratamento do seu próprio sangue. Para isto nós tiramos sangue das veias, depois é centrifugado. Ao fim disso, a parte mais clara, que é o plasma que nós queremos obter, é injetado com muitas agulhas muito fininhas, o que nós falámos há um bocado, com a entrada da pele até 1,2 milímetros, que ajuda a produzir o próprio colagênio, é bom para cicatrizes, é bom também quem sofreu muito da acne e depois tem aquelas borbulhas que deixam marca, ajuda muito nisso. E também temos, quem não quiser ter algo injetado, também temos um laser especial que ajuda a esticar a pele, talvez aqui por baixo ou mesmo aqui, exatamente. E pronto, tem sido isso o que nós temos. E claro, as mini varizes que a gente também faz. A varizes é um problema que dói quando a pessoa tem varizes, né? E o tratamento? Nem sempre. Não? Não, nem sempre. Existem pessoas que as varizes doem ou fazem sintomas, que elas assim em si não doem. O que elas fazem elas trazem sintomas que são muito desagradáveis. E daí é que a pessoa vem e diz, eu acho que tenho algum problema com as minhas pernas. Mas as varizes pequeninas da parte estética, né? Essas azuis, vermelhinhas mais pequenininhas, essas não dão sofrimento nenhum, nem fazem mal ao corpo. Isso é mesmo só uma questão de estética, de não gostar, tipo um sinal. Uma pessoa quer tirar porque não gosta. Mas não tem quem goste também, né, de varizes. Vamos falar desse tratamento que tira o sangue, eu já gostei desse negócio. Tira o próprio sangue e coloca no rosto. Por exemplo, eu tenho muita espinha no bumbum. Eu posso tirar sangue daqui e botar no bumbum? Não, isso não é a mesma coisa. Sie fragt, wie jetzt Microneedling ganz genau funktioniert oder das mit der PRP-Behandlung und ob man das auch im Bum Bum habe ich auch wieder verstanden. Das ist Bum Bum könnte. Ja, du hast gesagt, Spinne, Nein, also fürs Bum Bum ist es nicht. Não, já deve. Und letzten Samstag warst du hier, hast du eine Probe gemacht mit Athena Laser und nächsten Tag war okay? War super, also ich habe nichts mehr gemerkt, war nicht mehr rot, hat nicht mehr gebrannt, war gut. War gut, ja. Tipptopp. Danke vielmals. Dieser Podcast hatte einen Sponsor. Biotech Suisse, die Technologie und Gesundheit ist Biotech Suisse. Diese Maschine só wir haben gemacht bei dir. Genau. Você falou de tratamento para vagina, alguma coisa fora das câmeras. Vamos falar disso? Du hast vorhin etwas genannt, wo wir noch nicht hier im Setting waren, wegen der Laserbehandlung, die wir vaginal anbieten, wo wir zwar noch nicht anbieten, aber das etwas wäre, was du vielleicht möchtest. Genau, also wir werden das definitiv aufbauen. Und zwar ist das auch von Biolytic La Evita. Dabei geht es vor allem darum, dass manche Frauen, wenn sie anfangen, in die Wechseljahre zu kommen, ja sehr zu kämpfen haben mit Scheidentrockenheit, auch mit zum Teil Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und teilweise vielleicht auch mit so einer gewissen Urininkontinenz. Und der Laser kann eben dabei helfen, das wieder aufzubauen. Es ist nicht nur eine Sitzung, es ist so 3-4 Sitzungen, Abstand von 4 bis 6 Wochen, wo man immer wieder wiederholen muss, aber es braucht keine Narkose, sondern es wird wie
wie wenn man beim Gynäkologen ist, man legt sich hin, es wird etwas eingeführt, damit man reinschauen kann und da wird ein Gel drüber gemacht. Dieses Gel ist betäubend und dann kann der Laser noch zusätzlich eingeführt werden und wird das behandelt. Das sind vielleicht 20 Minuten und über die Dauer hin gibt es dann eine Besserung von den Symptomen. Ist momentan mehr im italienischsprachigen Raum bekannt. Dort ist es schon recht groß. Hier in der Schweiz macht es tatsächlich leider noch keiner. Also werde ich hoffentlich die erste sein, die es macht. Onde modelo, bem modelo. Bárbara, onde? Sim, o que nós estávamos a falar há um bocado antes do podcast começar foi de querer estabilizar o tratamento com laser que nós já temos na nossa clínica, mas que é para intravaginal, o que é para ajudar quando as mulheres sofrem, quando começam a entrar na menopausa, de ter a vulva muito seca ou até terem dores quando têm sexo, ou por exemplo já ter uma certa incontinência, que também é muito, muito chato, e com este tratamento de laser conseguimos de aumentar uma melhora disso até 70%. Penso cerca de 50%. Exatamente, o que já é muito bom, porque não é uma típica cirurgia, não é preciso uma anestesia geral, é mesmo só local, é como se fosse para ir para um controle na ginecologista. A mulher deita-se, depois é introduzido uma parte de plástico tipo um espéculo que tem gel, e esse gel é logo também o creme de anestesia, depois é infiltrado então o laser, e o processamento é mais ou menos de 20 minutos e não dói, e tem que ser repetido entre 3 e 4 vezes. E ajuda também para quem teve, mulheres que teve filhos e tem para deixar apertadinha de novo? Sie fragt, ob das denn auch hilft, wenn man zum Beispiel halt Kinder gehabt hat und die vaginal geboren hat und ein bisschen ausgeleierte Gang hat, ob man dann dort das ein bisschen wie enger machen kann, oder ob ja, das weniger, weil die Problematik ist ja in der Menopause auch schon, dass es ja enger wird, dadurch, dass man zu wenig Östrogen hat. Also das beeinflusst quasi nachher so ein bisschen eben die Trockenheit und so. Und das andere ist eher wirklich, da brauchst du dann schon Beckenbodentraining und sonst Training, dass es wieder ein bisschen straffer wird. Genau. Não ajuda neste ponto que tu perguntaste, porque isso tem a ver também com o hormonal. Chegando à menopausa, temos muito menos de uma parte das nossas hormonas, e é isso que causa certos problemas que falámos há um bocado, mas o laser não consegue ajudar nesse aspecto. Isso só mesmo treino da musculatura dos abdominais aqui em baixo para conseguir obter o que perguntaste. Um negócio mais fechadinho. Exato. Albert, ela falou que melhora a continência urinária, porque acontece muito isso. Mulheres jovens, depois de terem neném, têm a continência urinária, por isso eu fiz a pergunta. Não tem nada a ver? Ou é outro buraco? Desculpa. Andrelo. Sie fragt, wenn die jüngere Damen auch schon Kinder hatten und dann auch ein bisschen mit Inkontinenz zu kämpfen haben, ob das auch etwas wäre oder trotzdem immer nur noch etwas, wo wirklich menopausal gemacht werden kann? Ja, es kann sicherlich helfen. Wobei ich jetzt sage, bei jüngeren Frauen kommt, denke ich, am Beckenbodentraining trotzdem nichts vorbei. Also das ist dennoch sehr, sehr wichtig, dass man das macht, oder? Weil es hängen ja oft dann auch noch andere Sachen mit dabei. Es ist ja nicht nur nachher die Urinkontinenz, sondern es ist vielleicht auch der Uterus selber, der dann so ein bisschen nach unten hängt, weil der Beckenboden so ausgeleiert ist. Und gerade bei Jungfrauen halte ich das wirklich für wichtig, nach der Geburt, wenn sie merken, da sind Schwierigkeiten, dann auch wirklich ein gewisses Training zu machen und sich nicht nur zu hoffen, dass irgendeine Therapie das schon richtet, sondern aktiv dahinter zu sein, auch etwas dagegen zu tun. Portanto, o que a doutora já me disse é que as mulheres jovens que sofram de uma certa incontinência, não há nada melhor do que
de ir ao treino e de treinar a musculatura abdominal daqui de baixo, de fazer treino, ou até ir a alguém que faz isso específico, porque às vezes sozinho isso não é nada que se treina no ginásio. É ótimo. Exatamente, com Pilates, ou a fisioterapia, que também ajuda nesse ponto. Ela diz que isso é mesmo o tratamento número 1 para essa causa, mas também se pode fazer, mas de jovem é muito melhor fazer o treino. Se cuidar. Laser é o futuro, mas também não opera milagres, né? Laser ist der Zukunft. Ja. Medizinisch, für Ästhetisch. Für viele Sachen, ja, weil es Für viele einfach Sachen. minimalinvasiv ist. Wenig wenig Eingriffe, die du machen musst für viel Erfolg in der Regel. Muitas coisas já dá para fazer com laser sem precisar cortar a pessoa. Operações, cirurgias com laser sem precisar cortar, né? Exatamente. Laser é Nós também já verdadeiramente o futuro. nós fazemos várias cirurgias lá na clínica, que não é da parte estética, mas da parte de medicina, que nós fazemos, que é com esse laser, que não é preciso cortar, e é muito fixe porque a reabilitação depois é muito mais... acontece muito mais fácil, né? Com um corte, a gente tem que ficar em casa talvez 2, 3 semanas, com o laser não, é muito menos. Sim. Eu estava para perguntar, qual tipo de cirurgia faz? Sie fragt Nelly, Typen Com von laser na Chirurgie clínica? wir machen, also jetzt nicht Esse von aqui, né? Typen, Aqui. de estética sim. Sie fragt, was wir mit E dem sem Laser estética? machen in der Punkt vor Ästhetik und von der Chirurgie. Okay, also in der Chirurgie können wir eben die Venenchirurgie machen, wir können aber auch Hämorrhoiden damit therapieren oder wenn es am Darmausgang solche Risse hat, also wenn man zum Beispiel zu Verstopfung neigt, dann kann es sein, dass es da nachher die Schleimhaut so einreißt. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, dauert in der Regel lange, bis es abheilt. Auch das können wir mit dem Laser therapieren. Das ist das, was wir machen. Der gleiche Laser kann aber von anderen Fachrichtungen auch genutzt werden. Also er wird noch in der Gynäkologie sonst verwendet oder in der Urologie. Und wir nutzen ihn jetzt in der Ästhetik für so, ja, es sind keine Muttermale, aber es gibt wie so Alterswarzen zum Beispiel, die wir wegmachen können, wo keine Narbe bleibt. Wir nutzen sie zum Teil schon für Besenreißer, das ist aber fast schwierig, weil die in unterschiedlichen Tiefen liegen, die Besenreißer, da ist das Beste immer noch Spritzen. Und dann eben für den Kollagenaufbau. Was man auch mitmachen kann, ist quasi Fett mit wegmachen. Da braucht man aber viel mehr Energie und da braucht man schon fast wieder eine größere lokale Betäubung, weil es dann doch ein bisschen brennt. Nós fazemos na clínica vários tipos, já fazemos cirurgias, por exemplo, as hemorroides também já operamos assim, depois há quando existem fissuras que ardem e doem muito, muitas pessoas que têm obstipação têm esse problema, isso também se consegue curar com laser, exatamente, e claro, as varizes que se faz também com laser, e na estética é usado para, por exemplo, produzir também o próprio colagênio, também dá para tirar uma certa camada de gordura, mas não é assim tanta, não é espalhada, mesmo assim só no ponto. Por exemplo, daqui, né? Exatamente, quem tem assim um bocadinho aqui ou um bocadinho nos braços com pele descaída, exatamente, isso dá para tratar assim com laser, é o que nós temos feito. Eu tenho uma amiga que ela sempre é uma amiga. Ela operou o ânus, hemorroida, e ela sofreu, mas é uma amiga mesmo. Não fui eu. E ela sofreu tanto. É uma amiga, Divas, eu juro. E ela sofreu tanto. Olha, ela sofreu tanto. Eu acho que ela não sabia que tinha essas... Também ainda não existe assim tanto tempo. Não sei quando é que a tua amiga... Foi a minha amiga. Acho que tem uns 5 anos, assim. Isso afeta muito mulheres depois do parto também, esse problema. Sie hat eine Kollegin,
vou Isso tá com falta de respeito. wo eben die Hämorrhoiden machen, gerade nach der Schwangerschaft. Also es hat mega gelitten, es hat mega wehgetan. Und sie hat jetzt eben gemeint, ja, schade hat sie das nicht gewusst mit dem Laser. Und jetzt habe ich gerade überlegt, ich weiß gar nicht, ob es vor 5-6 Jahren die Lasertherapie in dieser Hinsicht schon gegeben hat. Und wenn, dann vielleicht noch relativ neu. Ja, ich denke auch, das war relativ neu in den Anfängen und es ist momentan auch noch so, dass man dafür bei der Krankenkasse eine Kostengutsprache einholen muss, weil das eher was Neueres ist. In Deutschland zum Beispiel, da waren wir damals auf einer Fortbildung, da hat es ein Zentrum, die machen fast nichts mehr anderes. Die machen nur noch Hämorrhoiden mit dem Laser. Und der Vorteil ist eben, wie du schon gesagt hast, es tut unglaublich weh, wenn man es normal operiert. Ja. Der Vorteil ist, dass es nur noch einen ganz kleinen Schnitt hat und nicht so eine große Wundfläche innen drin. Und deswegen sind die Schmerzen viel weniger. Es dauert vielleicht nachher insgesamt ein bisschen länger, dass man so ein komisches Druckgefühl hinten hat, weil die Hämorrhoiden nicht von Anfang an weg sind, sondern die gehen mit der Zeit weg. Aber die Schmerzen bleiben auch mindestens 4, 5, 6 Wochen, bis weg ist, oder? Also, mit der Laser? Nee, mit der normalen, wenn man normal macht. Sie hat gesagt, sie konnte gar nicht Nummer 2 machen und kann nicht sitzen, ungefähr 2 Monate. Das war wirklich... Also nur zwei wegmachen, oder wie? Sie hat weggenommen, ja. Richtig operiert. Genau, das Problem ist wenn man klassisch operiert, die Hämorrhoiden, man muss sich vorstellen, wenn man so einen Gang hat und man hat an vielen Stellen Hämorrhoiden, wenn ich überall die wegnehme, dann gibt es ja eine Narbe. Und die Narbe, das kennt jeder, ist nicht elastisch, sondern eine Narbe hat immer die Tendenz dazu, so sich einzuengen. Und wenn ich alle Stellen wegnehme und es entsteht die Narbe, dann kann es sein, dass der Darmausgang plötzlich zu eng ist. Das heißt, man kann Probleme haben beim Stuhlgang. Deswegen werden nie alle aufs Mal weggeschnitten, damit das nicht passiert. Das Problem haben wir beim Laser nicht, weil wir beim Laser wirklich eine mini, vielleicht so 5 mm Schnittchen und schieben es nach oben und dann muss das so gefächert, muss die Hämorrhoide quasi gelasert werden, weil irgendwo da oben ist das eine Gefäß, wo die Hämorrhoide verursacht und die müssen wir bekommen. Das Gewebe, das schrumpft dann schon direkt beim Lasern, aber es bleibt immer noch ein bisschen wie ein bisschen zu viel Gewebe da und mit der Zeit geht es dann immer weiter zurück, bis es dann weg ist. Nós utilizamos o laser para o tratamento das hemorroides e é mesmo assim que tirar uma hemorroide em cortar, né, a técnica normal que muitos usem, causa uma ferida que demora muito tempo a curar. Primeiro porque o sítio não é assim muito agradável, depois não tem assim muito ar fresquinho e então é muito doloroso porque a gente continua a ir à casa de banho, né? Então o ânus é um músculo e então ao ir à casa de banho abre e fecha, então a ferida para sarar abre e fecha também, né? Cada vez que sara um bocadinho abre outra vez e é por isso que demora muito tempo até sarar mesmo e não ter mais problemas. Pode mesmo de ser entre 4 a 8 semanas até desaparecer os sintomas. E com o laser nós não temos isso. O laser é injetado mesmo só um cortezinho de 5 mm e depois é tipo um leque. Vamos de várias direções, trabalhamos com o laser para conseguir obter toda essa hemorroide e ela já minima bastante, mas ainda não sai tudo. Sair depois é um processo que... De várias sessões de laser? Não, uma sessão da só. Kijk, proeft me nur. Wenn du eine Hämorrhoide wegmachen, dann lenkt ops in laser. Ja. Das ist nicht, was man mehrmals machen. Da muss man nur eine Sitzung machen. É só mesmo uma vez. O que não se faz é quem tiver hemorroides circular, mesmo de toda a volta, nunca se opera todas, porque o ânus é um músculo e uma cicatriz não tem as mesmas qualidades como a pele normal, né? E então a cicatriz faz com que fica mais duro, e então o músculo vai obter problemas de fechar e abrir e é por isso que nunca se pode operar tudo à volta, porque senão vamos ter um problema
de conseguir ir à casa de de banho. recuperação até, Exatamente. né? Vamos parar de falar de cu e vamos falar de varizes de novo. Como que era feito o tratamento, a baixaria, né? Como que era feito o tratamento de varizes antes do laser? Antes do laser? É. Sie fragt, wie dass man den vor dem Laser die Krampfader sonst noch operieren. Also das Wichtige ist vor allem erstmal vorher mit dem Ultraschall zu schauen, welche Venen sind überhaupt krank. Weil wir haben hier an den Beinen die Stammvenen. Die eine geht hier von der Leiste da runter und die andere von der Kniekehle runter. Und wenn eine von denen quasi nicht mehr gut funktioniert, das heißt, dass die Venenklappen nicht schließen, sondern so offen bleiben, dann staut sich hier das Blut und wenn sich das hier staut, dann kann sich diese Stauung eben nachher auf diese Seitenäste, die man so typischerweise bei Männern oder Frauen sieht, die dann so fingerdick rausgucken, kann sich das Blut da weiter stauen. Wichtig ist immer zu wissen, wo fängt das Problem an, weil wenn ich nur das wegnehme, was ich sehe, dann bleibt der Ursprung hier immer noch bestehen. Früher war es so, dass man hier in der Leiste einen kleinen Schnitt gemacht hat die Vene rausgesucht, die das Problem verursacht, hat die nachher abgeschnitten und dann wie einen kleinen, manchmal war es ein Plastikstab, manchmal ein Metallstab, also man macht die Operation heute auch immer noch, es ist nicht falsch, die zu machen, muss man auch sagen, aber man schiebt dann einen Stab da durch, so weit wie es muss, nimmt dann da unten wieder raus und zieht die Vene nach draußen. Heißt aber, man hat natürlich, Das gibt Schmerzen. ja, man hat natürlich hier eine Wundfläche, oder? Wenn man bis hierhin macht, hat es hier eine Wundfläche oder man hat hier eine Wundfläche. Und jetzt mit dem Laser schauen wir mit dem Ultraschall, bis wohin funktioniert die Vene. Wenn sie bis hierhin noch funktioniert, dann mache ich hier eine Punktion und kann nachher die Laserfaser, die ist vielleicht so dick wie eine Kugelschreibermine, oder? Ja. Kann ich die Laserfaser hier hochschieben, schaue mit dem Ultraschall, dass ich sicherlich nicht in der tiefen Vene bin und dann ziehe ich stückchenweise zurück, sodass ich die Vene quasi von innen kaputt gemacht habe. Alle anderen, die so dick rausgucken, das muss ich immer noch gleich machen, weil die Laserfaser ist bieglich, aber ich kann sie nicht durch enge Kurven machen, oder? Da mache ich kleine Schnitte, so 5 mm und ziehe die einfach raus. Ok. As varizes têm duas técnicas que ambas ainda são praticadas, não é que o laser substitui completamente a cirurgia das varizes. Portanto, o que nós fazemos é muito importante, antes de fazer qualquer cirurgia ou tratamento de varizes, de fazer uma ecografia das pernas para ver a partir de onde é que começa o problema, a partir de onde é que a veia já não está saudável, tem problema, porque às vezes nós vemos pacientes, mulher, homem, que têm uma veia muito feia, muito grossa na perna, mas não basta só tirar este pedaço, temos que saber de onde é que vem o problema e muitas vezes o problema já começa aqui na virilha. Portanto, é muito importante de fazer esse cheque primeiro, de sabermos o que é preciso de tirar. É só esta ou são muitas? Qual é que é o problema? De onde vem? De onde surgir? E depois, se é feito pela cirurgia clássica de corte, é feito um corte na virilha de mais ou menos 1 a 2 centímetros. Depois é metido dentro da veia tipo um cabo de plástico, mas também existe de metal, que é ingerido dentro da veia e depois temos que sentir até onde é que ela vai, às vezes nem vai sempre, até ao ponto em que a varize tem que ser tirada por completo. Depois lá em baixo é feito outro corte, em cima a varize fazemos um nó com uma linha, mas é uma linha de medicina, ok? De cirurgia. Para depois puxar a veia aqui de fora, então ela é virada do avesso e tirada por completo. Isso antes do laser, né? Não, ainda fazem. Ainda fazemos, sim, porque nem todas as pessoas ou nem todas as varizes conseguimos fazer com o laser. Como ela disse, o laser consegue fazer algumas curvas, mas não é completamente elástico. Portanto, se alguém tem aquela varize muito típica... Que deixou de ser de estética e passa a ser... Quando a varize é pequenininha, é só estética, mas
Qual o risco que traz para a saúde se eu tenho uma varize grandona, aquela feia soltando assim? Tem riscos para a saúde? Sie fragt, wenn jemand Aquela so feia eine grosse, mesmo, sabe? wirklich so Veloschläuche hat, ob das für die Medizin, für die Gesundheit ein Problem hat oder kann das schädlich sein? Und nur estético. Oder ist das nur ästhetisch? Das kommt immer so drauf an, wie die Haut selber nachher am Bein ist. Es hat Situationen, wo es nur optisch ist. Aber wenn man anfängt, hier unten in dem Bereich so Braunfärbungen zu bekommen, dass die Haut nicht mehr elastisch ist, sondern dass sie so hart wird, dann haben schon durch den Druck von den Venen gewisse Veränderungen im Unterhautgewebe stattgefunden, dass man quasi langfristig Sorge haben müsste, ob es vielleicht ein offenes Bein gibt. Man kennt das von den ganz alten Leuten, dass die das oft haben, so chronische Wunden, die dann immer wieder versorgt werden müssen. Und ab dem Zeitpunkt, da spricht man dann eben auch von der chronisch-venösen Insuffizienz, ab dem Zeitpunkt kann es gesundheitliche Risiken haben. Es hat immer beides. Es hat die Situationen, wo es rein optisch ist. Die Leute haben tatsächlich, obwohl das nicht so schön aussieht, keine Beschwerden. Und es hat den Zeitpunkt, wo man sagt, ja, jetzt könnte es ein gesundheitliches Problem werden. Okay. As varizes têm sempre dois aspectos. Existe o aspecto em que a pele está bem, não tem uma cor assim castanha, não tem manchas castanhas, então aí a varize ainda não tem problema nenhum para a saúde, né? Apesar de não ser bonito de ver. Mas quem já tiver manchas castanhas, a pele já parece de papel, já é muito fina. Nein, du hast keinen. Aí começamos a ter um problema que a pele já sofre muito por causa dessas varizes. E o que pode acontecer depois é de ter uma ferida aberta que conhecemos talvez dos avós ou bisavó, que se ouvia falar que tinha uma ferida aberta que não curava. Pronto, isso vem daí, vem das varizes que nunca trataram. Exato. Interessante. Então, se você tem varizes, aquelas... eu pensava que doía, eu não tenho varizes, eu pensava que a pessoa sentia dor. Sie fragt, ob sie gemeint hat, Richtig dass schlechte Varize. Ja. wehtut. So in dem Diese Sinn. richtig schlechte. Gerade wirklich punktuell weh macht. Nein, richtig weh machen nichts. Es kann Juckreiz machen oder schwere und geschwollene Beine. Aber weh, es passiert selten, dass es innen drin eine oberflächliche Thrombose gibt. Die macht dann weh. Das ist andere Sache. Genau, aber sonst machen sie selten weh. Ah, ok. A varize, em muitas poucas ocasiões, dói mesmo ali onde a gente tem as varizes. O que pode ser um sintoma é ter comichão nas pernas, mais por parte de baixo, e o outro sintoma é de ter as pernas inchadas e mesmo aquele pressentimento, não consigo mais, tenho a perna aqui completamente inchada. Inchaço e comichão são os sintomas mais comuns das varizes. A varize pequena sempre vira uma varize grande ou não? Tipo, é uma varizinha pequena. Se não cuidar, ela vira grande? Eine kleine Krampfader wird immer zu einer grossen Krampfader. Jetzt ist die Frage, was bezeichnet man als kleine Krampfader? O que para ti é uma varize pequena? Eine kleine, wir haben keine. Du glücklich. Ja, eine kleine Sort. Wenn wir nicht ein Prozediment machen, das wird große. Also alles was so ganz fein ist, wie so Spinnwebeli in der Haut, die werden nicht groß. Das kann sein, dass so einfach diese Spinnwebeli größer werden, das ja, aber die werden nicht größer. Die Krampfadern selber sind wirklich die, wo unter der Haut, also nicht in der Haut sind. Und die haben immer das Potenzial, größer zu werden. Aber das ist sehr unterschiedlich. Das kann sein, bei mir passiert es innerhalb von einem Jahr, bei dir vielleicht erst in 10 Jahren. Man kann das nicht generell sagen. Es ist auch so, dass die Krampfadern, ich operiere die nicht einmal und es kommt nie wieder, sondern es bleibt immer eine Erkrankung, aber auch hier bei mir kommt vielleicht nie wieder was und bei jemand anderem kommt in 2 Jahren wieder etwas. Das kann man nie voraussagen.
as varizes depende muito do tipo das varizes. Existem aquelas varizes então, que parecem teias de aranha, essas nunca vão ficar assim tão grandes que parecem do tamanho de um dedo. Sim. Isso nunca vai acontecer. Mas uma varize que já é assim mais grandona, mesmo não ser tão comprimento, do comprimento não ser muito, tem que ser operada sempre. Exato. E para finalizar esse tema varizes, o que fazer para... Tem alguma coisa para fazer para evitar as varizes? As varizes são muito genéticas, é muito de genética. Há o rampolra e Genética. o genética. Obrigada, mãe Ja. e pai. Vamos falar de beleza, vamos falar de procedimentos cirúrgicos. Vamos falar depois um pouquinho de empreendedorismo, Bárbara. Que a Bárbara é uma empresária, ela não para. Difícil falar com essa mulher. Eu escrevo para ela segunda, ela responde no sábado. Vamos falar de empreendedorismo também. Mas antes eu quero falar de estética, eu quero falar dos procedimentos que a gente faz para ficar mais bonita. E o primeiro procedimento que eu quero falar é do que eu fiz, né? Ela apresentou os procedimentos, falando assim, não chegamos no tema. O primeiro procedimento que eu quero falar é o estimulador de colágeno, os diferentes tipos, o ideal para cada pele. Então vamos falar dos diferentes tipos de ativação de colágeno. Eu coloquei você lembra? O Sculptra. E tem outros lá que você me mostrou no dia. E os diferentes para cada tipo de pele, de idade, para quem está em casa saber mais ou menos e acabar escolhendo pelo procedimento certo. E o mais importante, não basta ter o produto certo, tem que ter o profissional certo, tá, divas? Para dar tudo certo, vocês ficarem assim lindas e maravilhosas como eu. Sie hat gesagt, wir möchten jetzt über Stimulatoren reden und was wir hier für Verschiedenes in der Praxis anbieten, ob das auch etwas mit dem Alter zu tun hat oder mit dem Typ von der Haut, was dort die Unterschiede sind, was nimmt man lieber bei dieser Person oder bei dieser, dass wir das so ein bisschen einführen. Also anbieten können wir als Biostimulator Sculptra. Das ist eine Polymilchsäure, die eben unter die Haut appliziert wird, auch so fächerförmig und wieder die Kollagenproduktion anregt. Die Alternative dazu wäre zum Beispiel die Behandlung mit dem Laser. Das sind ja diese auch feine Fasern, die unter die Haut gebracht werden und dann immer wieder zurückgezogen werden. Auch hier setzen wir eigentlich so Straßen, auch so fächerförmig. Jetzt der Unterschied ist so ein bisschen, bei Sculptra braucht man in der Regel, also du hast es ja prophylaktisch gemacht, wir verlieren ja ab dem ersten Lebensjahr, genau, ab dem 25. Ja, schon fast. Ab dem 25. Lebensjahr jährlich 1% Kollagen. Und der Unterschied, den ich mache, andere machen sicherlich anders, dass ich mir wirklich das Gesicht von dem oder derjenigen anschaue und so ein bisschen abschätze. Sculptra ist so ein bisschen aufbauend, auch Volumen aufbauend, vor allem wenn man es dann diese 3-mal hintereinander gibt, im Abstand von 4 bis 6 Wochen, wo man für jemanden empfiehlt, der wirklich jetzt sehr, sehr viel Volumenverlust im Gesicht hat. Und eben bei viel Volumengesicht, zum Beispiel nach Gewichtsabnahme, jetzt typisch in Mode Ozempic Face, dort verliert man wirklich viel Volumen im Gesicht, da finde ich Sculptra ideal. Jemand, der nicht viel Volumen im Gesicht braucht, da mache ich lieber den Laser. Ok. Exatamente. O que nós temos duas versões que podemos de fazer na parte de estimulador de colagênio. Por um lado é o medicamento Sculptra, que tu também tiveste. Tu usaste o Sculptra mais como prevenção, mas quem já tiver... Mais ou menos. Não. Eu vou falar, vai chegar na hora de falar. Vai, continua. Inevitável, isso não discutimos. Vai. Tava ruim o negócio aqui, ó. Eu vou mostrar aqui como tava Não antes. tava Desculpa, assim, te interrompi. E depois existe a mulher, ou o homem, ou a pessoa que já tem um certo
que já tem menos volume, né, por causa da idade. Ou já passou por um processo de emagrecimento e Exato, o rosto caiu. o que está muito na moda é Ozempic Face, a cara que se tem quando se perdeu muito peso, né? O que está acontecendo neste momento muito através das injeções de Ozempic, e então tem uma descaída aqui de volume, e nesse sentido é bom de usar o Sculptra. Tem que se usar 3 vezes para obter um certo volume também. Exatamente. E o segundo procedimento que a gente faz é com laser, que é também logo por baixo da pele, e também é tipo um leque que se faz, mas nem todas as pessoas é para um ou para outro. O que ela faz é mesmo de ver a pele toda, de tentar saber o que é que o paciente quer, né? É muito importante. Às vezes as pessoas vêm e dizem: eu quero Sculptra, mas o importante é de saber, mas qual é que é o resultado que quer ter? É a pele mais que tem, ou é o falta de volume que tem? Qual é que é o problema que tem? E é isto que ela tenta de saber em cada paciente, para depois dizer: não, para você o Sculptra não é a melhor forma, é melhor o laser, ou vice-versa. Hoje na clínica tem o Sculptra e qual mais? Porque você me mostrou outros. Sim, mas os outros não são estimuladores de colagênio, não. É só mesmo o Sculptra e o laser. O laser. Exatamente. Entendi. E desse tratamento que tira o sangue daqui e coloca no rosto, esse também é para rejuvenescer, melhorar rugas, manchas? Exatamente. Muito menos invasivo, dolorido? Sie fragt, was es mit dem Microneedling auf sich hat mit PRP. Ob das auch für Kollagen ist oder für Narben, was man mit dem alles kann machen. Rapidinho, Divas, porque eu fiz o Sculptra, eu realmente não senti dor nenhuma. A doutora Janine colocou anestesia, vou colocar aqui o vídeo para vocês. E eu tinha passado por um processo de emagrecimento, e eu tava com menos volume no rosto, o rosto estava um pouco caído, e deu uma levantada bem legal, tô muito feliz mesmo. Por favor, Peter. Also mit dem Microneedling arbeiten wir halt mehr in der Haut. Sculptra arbeiten wir ja eigentlich unter der Haut. Also dann geht es wirklich darum, wenn wir jetzt hier anfangen, solche Hängebäckchen zum Beispiel zu bekommen, das bekommen wir ja eigentlich durch den Volumenverlust. Und das können wir so ein bisschen damit wieder hinbekommen. Beim Microneedling geht es wirklich darum, das Hautbild oberflächlich zu verbessern. Also eben, wenn wir Aknenarben haben, große Poren beispielsweise, der Haut aber auch ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Es hilft aber auch sehr gut bei Schwangerschaftsstreifen beispielsweise. Auch die kann man mit Microneedling gut behandeln. Und man kann halt neben dem PRP, diesem Platelet-Rich Plasma, wo man aus dem eigenen Blut gewinnt, kann man auch einzelne andere Seren einarbeiten, sei es Hyaluronsäure, die eingearbeitet werden, sei es Vitamine, die man einarbeiten kann. Lauter solche Sachen, um die Haut wie zu nähren und ihr noch so ein bisschen Unterstützung zu geben. O microneedling é usado não por baixo da pele, como é o procedimento do Sculptra, do estimulador de colágeno. O microneedling é feito para melhorar a pele mesmo, portanto é feito por cima da pele. O Sculptra é por baixo da pele mesmo, portanto isso já é uma diferença. Eu posso fazer os dois procedimentos se eu quiser? Para ter uma pele mais bonita ainda. Beides sollte die machen, Sculptra e microneedling. Sim, exatamente. Podemos obter as duas coisas, porque o microneedling é mesmo para ter uma pele mais uniforme. Com certeza tu já fez isso, não já? Quem? Tu já fez isso, não já? Sim. Ela também. São lindas elas, Gil. Wir sitzen immer gegenseitig da. Exato, ela faz-me a mim e eu faço a ela, portanto... No dia que eu fui na clínica, tava as duas com o rosto vermelho, a gente fez ontem o tratamento. É verdade. Muito legal. E vamos falar um pouquinho da medicina estética Eu pensava que ela tinha vindo da Polônia, tá até aqui. Um pouco da Polônia. Depois... Não vim da Polônia, vim da Alemanha. Um pouco da medicina na Alemanha, a diferença eu percebo que as mulheres estão procurando cada vez mais melhorar esteticamente, se cuidando.
E a doutora Janine trabalhava antes na Alemanha, certo? Sim, mas não na parte estética. A Ästhetik hast du in Deutschland nicht. Du hast ja dort einfach nur... Ich habe in Deutschland nie gearbeitet. Nein. Nunca trabalhou Ich lá. habe nur studiert und bin direkt Só estudou lá, In die medicina, Schweiz. e depois veio para a Suíça logo. E Portanto, o trabalho ou tudo o que ela sabe sobre é na Suíça. é mesmo aqui, exatamente. Tem autoridade para falar. E das Leben in der Schweiz? Schweizerdeutsch, kannst du schon? Nein. Kuchirechtli. Schwieriger. Kuchirecht. Ja, ich glaube, mit den Patienten verfalle ich öfter mal eher in so einen halb Deutsch, halb Schweizerdeutsch. Ja. Aber nein, wirklich können kann ich es nicht. E das ist wirklich... Porque aqui na Suíça, na Alemanha, Divas, se fala o alemão, que a gente chama de Hochdeutsch, e aqui na Suíça se fala o Schweizerdeutsch, que é o idioma que só os suíços entendem quando falam outra coisa. É difícil de falar, é difícil de escrever. Você fala Schweizerdeutsch, Bárbara? A Bárbara é maravilhosa. Ela fala Schweizerdeutsch, Deutsch, inglês, português, Espanhol, espanhol, italiano, filha de francês. portugueses. Eu quero conversar um pouquinho com você também, Bárbara. A Bárbara, eu conheci ela também, junto no dia que eu fui lá na estética. E me apaixonei por ela, pelo trabalho dela e pela empresa dela. Olha que lindo, estou usando os brincos da... Quero te perguntar, como chama o nome da tua loja? B. Clay Jewelry. O que significa isso? Não consegui fazer uma publi por causa do nome da loja. O B é para, além de o meu nome ser Bárbara, que começa também por B, vem daí, mas também Aqui. é algo que me inspirei de beautiful, brave, de palavras muito importantes que começam por B, tudo o que eu quero que as pessoas sentem quando têm as minhas joias. Peças exclusivas e banhadas a ouro. Muito legal. Eu tô muito feliz com o podcast de hoje, porque eu acho mesmo que vai elevar o DBS Podcast para outro público, para outra galera. Você tem um público muito grande que fala português, Bárbara? Não, eu diria que A é tua mais vida- inglês. A tua vida é toda fixada aqui já, né? Sim, sim. Você nasceu em Portugal, mas veio pequena pra cá? Não, eu nasci cá. Nasceu aqui. Eu nasci Ah, ela é em Solothurn mesmo. aqui mesmo. Suíça. Quem nasce em Solothurn é o quê? Solothurcense? Com Solothurn, certeza né? não. Solothurn. Ich bin hier geboren in Solothurn. Solothurn, ja? Solothurn. Solothurn. É muito, muito legal o podcast de hoje. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar pra doutora? Me ajuda a fazer esse podcast, Bárbara. Informações que a gente deixou passar. Nós ainda temos outro tipo Falar de... do Butoline, qual a diferença, que tem muitos produtos ruins, né? Que a gente... Uma dica para a doutora dar, que não pode vir até Grenhem e tá muito longe. Uma dica para ela dar para quem quer fazer um procedimento estético para não cair em mãos erradas. Porque também tem médico fazendo besteira por aí, né? Was würdest du für einen Tipp mitgeben, wenn jetzt jemand nicht in unsere wunderschöne Klinik kann kommen, zum Beispiel von Botulinumtoxin oder sonst Filler, auf was sollten sie achten, bevor man zu jemandem geht? Ob du da irgendeinen Tipp hast oder auf was du würdest achten, wenn du Patient wärst? Wenn ich Patient wäre, ja, ich würde einfach vor allem darauf achten, dass es eben ein Arzt ist, der das macht. Das halte ich für am wichtigsten, denn die Behandlung selber möchte ich nicht behaupten, dass das nicht eine Kosmetikerin nicht auch kann, aber es geht ja nicht nur um die Behandlung, es geht auch darum, mit potenziellen Komplikationen umgehen zu können. Und das kann jedem passieren. Das kann sowohl einer Kosmetikerin passieren als auch einem Arzt, das ist ganz klar. Aber man muss damit umgehen können. Und insbesondere dann, wenn man Hyaluronsäure spritzt, kann es ja auch mal zu Gefäßverschlüssen kommen und dann muss jemand schnell handeln können. Und da weiß einfach eine Kosmetikerin weder über die Anatomie Bescheid, noch wird sie entsprechende Maßnahmen da haben, um eben dagegen wirken zu können. Und das halte ich fürs Allerwichtigste, dass man da wirklich drauf achtet. O mais importante para não cair nisto é de certeza no número 1 de ser um médico ou uma médica que faz isso. Não porque uma pessoa que trabalha na estética não conseguia de fazer bem o procedimento, mas
o problema que temos em causa é de certeza que se acontece alguma coisa que não devia de acontecer, que a todos nós pode acontecer, Claro. seja médica, seja cirurgião, seja de estética, pode acontecer, temos que saber lidar com o problema que depois existe, porque especificamente os fillers ou o ácido hialurónico é um problema muito grande que às vezes pode trazer uma necrose, quando a pele morre porque as veias e as artérias fecham, então aí temos que reagir já. E uma estética não sabe. Não vai Nem saber tem- resolver, né, Bárbara? Exatamente, não sabe resolver, nem tem o método lá, e aí então isso é um problema muito grande. E Exato. eu não sei, eu vou perguntar para você e para a doutora Janine. Provavelmente, um exemplo. Veio uma amiga minha, médica do Brasil, e eu fiz um procedimento com ela. O mesmo procedimento que eu fiz com a doutora, eu fiz com ela. A médica foi embora, deu problema. O Krankenkasse me pega para resolver? Sie fragt, wenn zum Beispiel du einen Schönheitseingriff gehabt hast, also Eingriff, eine Behandlung mit Filler oder mit Botulinum und es dann ein Problem gibt, die Ärzte sind dann nicht mehr rum oder was auch immer, weil sie vielleicht vom Ausland sind oder nur kurzdosig sind, ob das die Krankenkasse übernehmen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das lässt sich gar nicht pauschalisieren, ob das so ist oder nicht. Und ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Umfang der Komplikation an, oder? Also ich meine, wenn es darum geht, dass irgendwelche Hautareale so halb am Absterben sind, denke ich schon, dass die Krankenkasse das übernimmt. Auch wenn es irgendwelche Schönheitseingriffe sonst am Bauch oder so hatte, das hat man ja oft, dass gerade Patientinnen sich vielleicht Bauchstraffungen oder Fettabsaugungen zum Beispiel in der Brust, genau, zum Beispiel in der Türkei machen lassen. Und dann gibt es halt, sage ich mal, danach Komplikationen. Es muss nur nicht mal Komplikationen im eigentlichen Sinn sein. Es sind vielleicht einfach, dass die Heilung nicht ganz so schnell oder nicht ganz so optimal abläuft, wie man es sich im besten Falle vorstellen würde. Heißt aber nicht, dass es vielleicht hier nicht genauso abgelaufen wäre. Und wenn es dann schwerwiegend ist, wird die Krankenkasse das, denke ich, schon übernehmen. Depende muito da área do problema que causou. Se, por exemplo, o resultado do algum estético que fazemos na cara não estiver muito bem, aí muito provavelmente a Krankenkasse não vai pagar só por exemplo, uma sobrancelha ficou um bocadinho mais acima do que a outra. Isto, ela não tem nada a ver. Mas, por exemplo, se alguém fazer um procedimento que começa a pele a ficar preta porque está a morrer, isso acontece com o ácido hialurónico que não foi bem injetado ou demasiado. E pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí é óbvio que o hospital, quando se entra assim, não vão ficar a ver. Aí é claro que fazem alguma coisa, né? E aí muito provavelmente a Krankenkasse paga porque é para ajudar de um problema. O que nós também temos muito é de procedimentos de cirurgia de estética maiores, por exemplo, abdominais, né? Quando tivermos uma perda muito grande de volume e ter muita pele e querer esticar, vão, por exemplo, à Turquia ou para outro lugar neste mundo para fazer, porque em circunstâncias é muito mais barato, então vão lá fazer. E às vezes nem é o facto de ter corrido algo mal, às vezes é só a cicatriz não está a sarar assim tão bem como era previsto, e então aí é muito difícil de entrar em contacto com um médico que está a 2 ou 4 mil quilómetros de distância. E aqui é normal que eles depois procuram outro médico para ter ajuda, e sim, isso é pago pela Krankenkasse. É claro que depende do médico, não gosta muito, porque pensa assim, fui fazer o tratamento noutro lugar, agora eu é que tenho que resolver o problema, exatamente, mas é pago, porque é da saúde, né? E nesse aspecto, a pergunta se é pago ou não, depende sempre muito. Depende do caso, né? Eu tenho uma amiga, não, mentira, dessa vez fui eu mesma.
Eu fui pra Tunísia fazer lipo e cirurgia íntima, porque eu tinha uns lábios muito, que tava dificultando a higiene já, eu não tava muito feliz. E eu passei por isso que você tá falando, de dar um problema, deu um problema na lipo, que eu fiquei muito inflamada e com falta de circulação de sangue, foi bem complicado, um pós-operatório muito difícil. Mas eu fiz um negócio lá na Tunísia e depois eu nunca mais consegui falar com a médica. Eu só conseguia falar com o secretário da médica e com muita briga, ameaças, e depois, tá aqui o telefone dela, mas eu tentei ligar várias vezes e não consegui falar com ela. Foi o pessoal da Med Tunisie, porque aqui eu falo o nome, assino embaixo. Eu fui com o pessoal da Med Tunisie e eu realmente não indico pra ninguém, porque tive problemas, não consegui falar com a médica, e lá também é uma coisa assim muito de... a médica olhou pra mim um dia antes, no dia da cirurgia, eu cheguei um dia antes no hospital, no dia da cirurgia ela veio e falou, olhou pra mim e falou, é tanto, tá bom, tchau, a gente se encontra na sala de cirurgia. Eu me senti mesmo assim num açougue, e eu não indico pra ninguém. Eu tô falando da Med Tunisie, tô falando de todos os médicos da Tunísia, de todas as mulheres, as profissionais que levam pessoas daqui pra operar? Não, eu tô falando eu fui com a Med Tunisie, então eu tenho propriedade, porque eu não me senti à vontade, tive problemas e não tive Aí depois a médica mandou um recado e falou, porque eu tinha pagado por uma abdominoplastia. Ela olhou pra mim e falou, não, você não precisa de abdominoplastia, você precisa só de uma lipo. E até hoje eu tenho um pouquinho de excesso de pele, que hoje estou melhorando na academia, mas depois ela mandou recado pelo secretário e falou, se ela quiser operar, ela vem, só paga a anestesia e o hospital. Mas eu não tive confiança de entregar meu corpo, passar por uma cirurgia geral com uma médica que já me deixou na mão a primeira vez. Então, eu resolvi o problema por aqui e isso aconteceu realmente comigo. O médico que me atendeu aqui, ele não gostou de resolver o problema que outro médico fez. Isso é fato. Sie hat gerade erzählt, dass sie selber eigentlich hatte eine Abdominoplastik gehabt und Schamlippenkorrektur, weil es von der Hygiene her sehr schwierig war. Und sie ist das auf Tunesien machen, wo dann die Ärztin sie nur quasi vor der OP kurz gesehen hat, gesagt, ja, das braucht keine Abdominoplastik, sondern nur eine Liposuction mit der Korrektur unten. Hat das gemacht, ist dann gegangen und sie hat dann hier einfach eine Entzündung gehabt von der Liposuction. Es war ein bisschen rot und sie hat eben gespürt, dass der behandelnde Arzt hier nicht so Freude hatte, dass sie das halt im Ausland ist gemacht, dass das halt ein Fakt ist, oder dass die Leute zwar die hier behandeln, aber nicht so Freude haben, wenn es vom Ausland kommt. Ja, es liegt halt auch oft daran, dass man nie hundertprozentig weiß, was im Ausland nachher gemacht wurde. Das ist so ein bisschen, haben die es nachher richtig gemacht? Was genau haben sie genutzt dabei? Es gibt ja meistens keinen Bericht, den man dann angucken kann, dass man irgendwie das sehen würde. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, weil es ist eine Erwartungshaltung vom Patienten da, dass man wieder alles in Ordnung bringt, aber man weiß nichts. Man muss quasi wie auf gut Glück behandeln, weil man nicht weiß, was der vorher gemacht hat. Wir müssen ja letztendlich über jede Behandlung, die wir machen, gibt es einen Bericht oder wenigstens einen Eintrag, dass ich reinschreibe, ich habe das und das gemacht. Einfach damit es irgendwo dokumentiert ist, dass man es dann auch im Falle aller Fälle irgendwie nachweisen kann. Das macht es halt manchmal schwierig. O difícil que os médicos cá vêm esse tipo de problemas de ter ido para um outro país fazer uma cirurgia é que em muitos dos casos não existe um relatório onde está escrito o procedimento, porque se isso existisse, a gente aqui podia dizer, ok, olha, eles fizeram isto, né? Hoje em dia com o ChatGPT ou com os programas que podem traduzir os textos, é muito fácil de conseguir de traduzir. Se isso existe, é fácil para nós, porque a gente aí já sabe, ok, eles usaram isto, fizeram aquilo, mas em muitas das ocasiões não existe nada escrito preto em branco, e é isso o problema, porque nós depois temos que pensar em mil e dezenas de coisas. O paciente está ali e tem a vantagem de querer melhorar, né? Ele vem para o médico, depois o problema fica a ser nosso. E nós queremos, obviamente, que corra tudo bem,
para nós e para o paciente especialmente, e isso torna a situação um bocadinho chata, porque nós não vem um pacote de surpresa que nós não sabemos o que é que foi feito, como é que foi feito, o que é que exatamente foi feito, e são informações que nos faltam. Eu acho que é um bocadinho isso de os médicos tornarem-se um bocadinho antipáticos a esta ocasião, né? Por um lado é mesmo isso, porque nós temos que, o médico ou o cirurgião aqui é sempre, tem que sempre fazer um relatório, aqui tem que ser sempre, e é muito difícil de fazer um relatório sobre um problema que não sabemos qual é que foi a origem desse problema. Então eu acho que é um bocadinho disso. Não, eu não tive nada, eu fiz isso, fui lá, operei, como eu falei pra vocês mesmo, eu me senti em um açougue, de verdade. Para finalizar esse tema estética, Bárbara, vamos falar de peles envelhecidas. A pele da senhorinha de 70 anos. Eu ouvi esses dias uma médica falando que pele envelhecida é pele doente. É verdade esse bilhete? C'est jetzt so, bei der Alterung, wenn man schon 60, 70 ist und man alt aussehende Haut hat sie gehört von einer Ärztin, dass das krankhaft sei. Ob du das könntest bestätigen oder nicht, oder was deine Meinung dazu ist? Also es gibt einfach, wenn man keine Prophylaxe betrieben hat in den früheren Jahren, und mit Prophylaxe meine ich Sonnencreme, das ist einfach wichtig, dann kann es Hautschäden haben, so oberflächliche, die sehen aus wie so ein bisschen schuppig, aber letztendlich ist das meistens so eine Vorstufe von weißem Hautkrebs. Und das ist natürlich, wenn das vollflächig ist, also wenn man nur ein einzelnes Ding hat, okay, aber manche haben so die ganze Stirn voll oder hier voll, Männer vor allem auch gerne oben an der Kopfhaut, wenn sie eine Glatze haben. Und das ist natürlich schwierig, man kann nicht alles rausschneiden. Und das sieht auch nicht schön aus, wenn wir es rausschneiden, dann kann man das vereisen und so. Und das hat natürlich schon einen krankhaften Wert, weil man muss immer und immer wieder dahinter sein. Drum ist halt die Prophylaxe eigentlich das A und O, also Sonnencreme. Und ich finde, man muss auch, so wie du es gemacht hast, man sollte frühzeitig anfangen, was für seine Haut zu tun. Nicht warten, bis man 60, 70 ist und dann das Gefühl haben, man kann noch mit normalen Sachen, also ohne Lifting, viel erreichen, weil das wird dann schwierig, oder? Man muss vorher anfangen, etwas für seine Haut zu tun, fürs Kollagen zu tun, damit man eben dann, wenn man 60, 70 ist, gar kein Lifting braucht, wenn man die ganze Zeit Vorsorge betrieben hat. Dazu gehört neben der Sonnencreme auch gucken, dass man proteinreich sich ernährt, weil auch die Muskulatur nimmt ja mit dem Alter immer mehr ab. Dazu gehört auch zu gucken, dass man genug Vitamin D zu sich hat, weil wir brauchen das Vitamin D, damit der Knochen nicht abbaut, und der Knochenabbau im Gesicht trägt halt maßgeblich dazu bei, dass wir im Gesicht altern. Das heißt, wir verlieren Volumen im Gesicht und deswegen fängt die Haut nachher so auch zusätzlich noch nach vorne an zu hängen und deswegen kriegen wir auch so schöne Hängebäckchen. Das sind alles Sachen, wo wir vorher selber was tun können, damit es hinten raus gar nicht so schlecht ist. Und viel Wasser und nicht rauchen, oder? Ja. O que a doutora Janine teve a dizer pela tua pergunta se o envelhecimento é uma doença ou não, sim, por um lado é uma doença, porque quem chega aos 70, 80 anos e tiver uma pele com muitas marcas ou até já com feridas ou até muito, parece caspa, que já tem assim muita... Já se nota que a pele já sofreu muito. E sim, pode ser também uma espécie de cancro da pele. E isso é óbvio, é uma doença, isso é algo que nós vemos diariamente. E isso também vem porque essas pessoas antes nunca usaram um protetor solar, que é o mais importante em toda a prevenção da pele, é protetor solar. Tem que ser algo que temos que começar desde jovem, não é com 50 começar a usar protetor solar para depois termos aos 70, porque a pele não esquece, a pele não perdoa tudo. Fumar anos e anos e anos, nunca usar protetor solar,
dispor ao sol, dispor ao solário, são coisas que fazem com que a pele não tenha chance nenhuma de envelhecer saudável. Melhorar a alimentação também, né? Exatamente, ela também falou que a proteína é super importante porque ajuda a obter a musculatura, o músculo conserva-se de proteína, portanto é importante também ter uma alimentação saudável, de ter vitamina D, porque a vitamina D ajuda a obter os ossos e mesmo as mulheres com tanta osteoporose que começa também na idade a diminuir a massa ao salário, também faz com que com menos massa a pele caia mais para a frente. É por isso que às vezes estamos assim, cuidado, essas bochechinhas aqui ou tudo mais caído para a frente, porque temos falta de muitos desses. E muita coisa é encontrada na alimentação, né, Bárbara? Exatamente. Uma alimentação saudável, desde sempre, melhora muito a pele. E eu gosto muito de falar de estética, se deixar eu vou ficar com elas aqui até de noite. Vamos já encerrar, já estou terminando, tá, divas? E para aquela pessoa que chegou no consultório com 70 anos, nunca fez nada, nunca fez uma coisa assim, nunca fez nenhum procedimento como eu, que estou cuidando da pele linda já a partir de agora, você, a doutora. Aí chegou lá na clínica com 70 anos, querendo botar um botox e fazer a harmonização facial. Dá jeito? Sie fragt, und was, wenn dann jemand halt mit 70 eben alles das nicht gemacht hat, alles das ignoriert hat und dann uns in die Ästhetikgrenze kommt und gerne möchte Botulinumtoxin haben oder eben sogar ein Sculptra. Was würdest denn du da empfehlen? Ist das sinnvoll? O que ela fala para essa pessoa? Was würdest du direkt dieser Person sagen? Also ich finde, es hängt so ein bisschen davon ab, was die Person für eine Erwartung an die Behandlung hat. Ich glaube, mit einer guten Aufklärung, dass man der Person sagen kann, das ist zu erreichen, aber mehr erreiche ich mit einer Behandlung nicht. Kann ich schon auch Sculptra haben, kann ich der Botulinumtoxin spritzen oder Hyaluronsäure. Aber ich muss sie gut aufklären, damit sie nachher vom Ergebnis nicht enttäuscht ist. Ich kann natürlich nicht alles korrigieren mit den, sag ich mal, minimal oder nicht invasiven Maßnahmen, die ich mache. Aber wenn das schon ausreichend ist für die Person, warum nicht? Warum nicht, ja? Genau, also ich sage nicht, dass es ein absolutes No-Go ist, nein. Aber ich finde, dass die Leute eben gut darüber aufgeklärt sein müssen, was ist zu erreichen und wo ist das Limit. Und ansonsten bin ich halt lieber für Prävention statt Intervention. Naturligtvis sige ist die Frau ist schon ein bisschen muss langsam anfangen, oder? Langsam mit dem Produkt oder? Ja, also mit den Produkten sollte man, also gerade mit einer guten Gesichtspflege muss man eigentlich von Anfang an anfangen. Das ist auch was, wo ich am Anfang unterschätzt habe, muss ich sagen. Nach der Schwangerschaft habe ich gemerkt, wie meine Haut so völlig so müde war und ausgesaugt. Mein Kind hat alles zu sich genommen. Drum ist sie so hübsch jetzt. Ja, immerhin. Und die Anfrage wegen professionell und Maternidade, Mutterschaft nachher. Ja. Und ich finde, mit guten Produkten kann man auch unglaublich viel machen und erreichen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Da würde ich auf gute Produkte wählen und ich bin aber auch der Meinung, dass gute Produkte nicht zwangsläufig super teuer sein müssen, oder? Also das glaube ich nicht. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob man hier Schleichwerbung machen darf. Ich nutze eigentlich ganz viel momentan zum Beispiel von Jungglück. Ich finde die sehr toll, weil die halt tierversuchsfrei sind, zum größten Teil vegan aber qualitativ extrem gut. Also ich habe jetzt noch nichts von denen gehabt und ich habe sehr viele Sachen daheim, wo nicht gut war. Und meine Haut hat richtig gut profitiert nach der Schwangerschaft davon, ja. Para alguém que entra na nossa estética e que já tem 70 anos ou mais ou menos e que a pele já tem... Nunca fez um procedimento. Nunca fez nada, exatamente. O que a doutora já me disse é que o mais importante é de abrir o jogo mesmo,
falar muito sério com a pessoa o que é o fator número 1 dela querer melhorar, ou o que é algo que ela diz, não é isto mesmo que eu já não quero. Porque é óbvio que uma pele de 70 anos que nunca fez nada, fumou toda a vida, tem muitas rugas, nunca usou protetor solar, nunca vamos obter uma pele super lisinha, como alguém que sempre cuidou muito da pele, não vamos ter os mesmos resultados. E é isso que ela diz, é muito importante dizer, com estes produtos ou com essas técnicas que nós temos aqui na nossa clínica, vamos conseguir ter isto, mas não. E é isso que é o mais importante. Se depois a pessoa, a cliente, disser que ok, fazemos isto, eu estou de acordo que não vai melhorar muito, mas ao menos alguma coisa, tudo bem. Se ela exigir mais, aí essas técnicas minimal invasivas não vão dar ajuda, e mesmo só com plástica. Com plástica. Exato. Faz plástica na clínica? Nós não. Não, né? Hoje em dia a plástica tira daqui, dá uma esticada assim, né, gente? Sim, há muitos Muito. tipos de röntgen och för verschiedene Techniken. Medicina é demais. Mutterschaft und medizinisch zusammen das Leben, como tá a vida de mãe e médica, Geschäft? Dá pra levar? Não surtou ainda? Você saiu correndo doida? Sie fragt, wie es ist, Mama zu sein und das Business zu haben und das aufzubauen, wie du mit dem umgehst und wie das für dich ist. Also es ist sicherlich herausfordernd, möchte ich sagen. Aber ich habe mich ja in dem Moment, ich habe mich ja geplant an die Situation gewagt, eine Praxis aufzubauen und ein Kind zu bekommen. Und ich bin der Meinung, dass es immer noch einfacher ist, in der Situation selbstständig zu sein, wie im Spital zu arbeiten, weil ich im Spital viel mehr von außen bestimmt und geregelt werden würde. Und so kann ich mich jetzt an jede Situation ziemlich gut adaptieren. Aber es ist herausfordernd. Das ist einfach ein Spagat zwischen in der Praxis 100% sein und irgendwie 100% für sein Kind da sein. Und ich meine, die Kleine muss zwischenzeitlich fremdbetreut werden, weil mein Mann auch noch arbeitet. Aber auch nicht 100%, auch 80%. Und ja, ich bin dennoch glücklich, dass es so ist, wie es ist. Aber es ist herausfordernd. Super. Ela diz que é obstáculo que é a realidade, né? Ela não vai dizer que é tudo cor-de-rosa e é tudo perfeito, mas ela também não olha para trás e diz que foi uma decisão que não devia ter feito. Está muito feliz porque diz que ser uma empreendedora ela própria tem muito mais vantagens positivas do que negativas, do que se ela, por exemplo, continuasse a trabalhar num hospital público, onde é outra pessoa que decide quando é que tens que vir trabalhar, onde é que vais trabalhar e quais é que são os dias que tens que vir trabalhar. É muito mais difícil de gerir isto do que ser do que ter a sua própria empresa, porque aí podemos dizer muito mais, olha, até às 5 e depois está encerrado, acabou. Já no hospital, se vier algo muito urgente, não se pode dizer às 5, olha, isto é tudo muito bonito, mas eu vou-me embora, né? Isso no hospital não existe. E por isso ela diz que, claro que entre estar 100% na clínica e 100% de ser mãe, ela não mudava nada, mas que sim, que traz as suas obstáculos. Desafios, né? Os desafios, exatamente. Para você que está em casa, divas, o meu conselho, não vou dar conselho não, que eu dei conselho, mas bora empreender, mulherada. Bora empreender e deixar de trabalhar para os outros. E falando em empreender, você vem com esse empreendimento, que é a loja de brincos, né? Eu só uso os brincos da Bárbara agora. Eu amo de verdade, porque são peças feitas à mão. À mão, ela faz à mão, peças banhadas a ouro e exclusivas, divas. Exclusivo dá um trabalho para fazer, né? De onde veio essa paixão de fazer brincos? Paixão surgiu com os cursos. Ich werde ein bisschen reden, weil ich denke, wir haben wirklich viel gesprochen über Ästhetik, aber wenn du denkst, ich habe etwas vergessen,
Du bist immer noch hier. Alles gut. De onde veio essa paixão por brincos e por joias? Eu já sempre fui muito apaixonada por brincos grandes, porque eu já sempre tive o cabelo muito comprido, e então com o brinco pequenininho não se vê muito. Então eu já sempre gostei, só que o meu problema é que eu sou alérgica a muito tipo de metais. E claro que hoje em dia, mesmo uma H&M ou uma Zara já começa a usar o aço inoxigenável, que é muito antialérgico. Mas na minha altura, que eu tinha 14, 15 anos, eu comprava as minhas peças na H&M ou mandava vir ou nos mercados, e eu tinha sempre muita alergia. Só conseguia andar com os brincos dentro de 1-2 horas, depois tinha que tirar, já começava a sangrar, a ter uma infecção, e isso é um obstáculo que eu detestava, porque eu adorava de ter joias. E foi então em 2021 que eu pensei assim, vi uma moça na América a fazer e senti-me super inspirada. Eu lembro-me de essa temática nunca mais me alargar. Eu até sonhei a fazer a minha própria coleção de brincos, e então o meu namorado diz-me: se estás tão nesta coisa e se tiveres tantos sonhos disso, é porque é um sinal, tens que fazer. E foi exatamente que em fevereiro de 2021 nasceu a minha própria marca B-Clay Jewelry. Ela fica tão animada, isso é o empreendedorismo, né? O empreendedor quando tem essa paixão pelo produto, eu consigo sentir a paixão que você tem pelas suas peças, teu olho brilha quando você está falando. E isso que você falou é muito sério, assim, é muito certo, porque em lojas populares, assim, a gente compra peças a preços bem baratos. Não, às vezes é que já são bem caros. Na Suíça não tem nada barato, né? Isso é um facto número 1, sim. Não, mas o peso também. Uma coisa que me chama, que eu adoro nas tuas peças, é o peso. Exatamente. Divas, isso aqui não pesa nada. Eu comprei uma argola, eu senti quando eu uso ela, eu sinto, sabe o buraco da orelha assim, puxado para baixo, e é muito leve, muito... E sem contar que você sai na rua assim com uma coisa que você não vê por aí, né? Você não vai ver isso aqui numa H&M, numa Miller da vida. É uma coisa exclusiva, e eu sinto a paixão. Essa parte, assim, de onde veio a inspiração dessa... Porque tem a peça banhada a ouro e essas outras pecinhas, assim, que todos eles são muito leves. Como é que você consegue essa matéria-prima? Essa matéria é massa polímera. Massa polímera são vários tipos de plásticos diferentes juntos. Recicláveis? Reciclável em sentido, eu uso reciclado, porque, por exemplo, eu compro a massa nas cores, existem vários tipos de cores, mas eu não gosto, eu gosto de misturar as minhas próprias cores, então eu só tenho vermelho, azul, amarelo, preto e branco, e eu assim, com a teoria das cores, faço as minhas próprias cores. Sério? E o porreiro dessa massa polímera é mesmo que ela tem que ir ao forno para ficar dura, que ela é modelável quando se compra assim, e depois quando ela estiver fora do forno ela fica durinha. Mas as minhas peças são, mesmo de serem de massa polímera, são super duráveis, duram para muito, muito tempo, e como não é barro, né? Por exemplo, não é mesmo da mesma coisa como é o barro, não pesa nada, é super leve, e é por isso que alguém que gosta de andar com brincos grandes, como eu, por exemplo, pode andar o dia todo, 7 dias à semana, sem ter alergia, sem ter daquele pressentimento, ai Jesus, eu tenho que tirar os brincos porque eu já não aguento, está aqui um peso, não nada disso. Eu às vezes até por reflexo, ainda está aqui, pensei que perdi, porque é uma coisa tão leve que uma pessoa já nem nota. Claro, depende muito do modelo, né? Um modelo... Não, esse aqui está levinho. Eu sei, mas por exemplo, um modelo como tu tens, nota-se mais, né? Porque tem assim aquela coisa de movimento, mas quando alguém anda assim com um modelo mais pequenininho, é mesmo aquele reflexo, pois eu estou com brincos, mas nem notei porque é tão leve.
A gente não nota, mas a pessoa que tá vendo a gente nota de longe, Sim, né? sim, Chama sim. muita atenção. Eu E as adoro. peças de aço inoxigenável banhadas em ouro, eu compro-as. Não as Essas faço, são aqui, compradas sim. e depois o que eu fiz à mão combino com o resto. E como é trabalhar com a doutora Janine? Maravilhoso. Ela veio aqui sábado. 6 estrelas. Olha, ela veio aqui sábado, todo mundo se apaixonou por ela e pela filha dela. Ah, sim, eu... De verdade, todo mundo se apaixonou por essa mulher e pela pequenininha. Ah, sim, Como sim. é trabalhar com ela? Ah, maravilha, maravilha. Ela é uma apesar de eu ter muita sorte de poder trabalhar por uma pessoa como ela, porque ela é uma empreendedora que se pode aprender muita coisa, tem as coisas mais importantes da vida dela, como ela vê, eu também vejo igual. E se ela passar por fogo e por não sei o que, eu vou atrás dela. Ai, que bonito. Porque é uma pessoa que eu admiro muito, admiro ainda mais dela ser mãe e de conjugar esses dois mundos juntos. E eu acho que mesmo como médica e como cirurgiã eu tenho muito respeito e muita admiração por ela, porque acho que devíamos ter muito mais pessoas assim, porque ela é muito meiga, respeita as pessoas e mesmo nós como trabalhadores para ela vê-nos da mesma altura, não faz aquela separação de eu é que sou o patrão e tu és a empregada, isso não existe, nós somos todos iguais e é algo que é muito, muito bonito e é por isso que uma pessoa vai trabalhar com muito gosto. Ai, que bonitinho. O melhor disso é que ela não tá entendendo nada. Sabe o que mais me chamou a atenção na doutora Janine? Quando eu cheguei lá na empresa, Sim. na clínica, a simplicidade dela, completa, Sim. que eu fui tratar de outros problemas lá, e a simplicidade dela aqui em casa com todo mundo. Ah, sim, todo sim. mundo gostou dela, ela falou com todo mundo, sorriso no rosto. E a filha dela reflete exatamente o que ela é. Assim. Completamente. Muito É uma alegre, mini-me. meiga, é uma mini-me Janine. dela, completamente. É uma Viver mini meu Janine. bebê. Mein Mini-Me. Eu quero estrear um novo quadro no podcast, porque hoje em dia tá muito difícil a gente falar isso aqui que a Bárbara falou, falar bem das pessoas. Para falar mal, tem um monte, ainda mais aqui na internet, para falar mal do outro, para não valorizar. E eu quero fazer um quadro aqui bem rapidinho, como palavras de carinho, palavras de afirmação, palavras de apoio melhoram o dia de qualquer pessoa, sabe? Eu queria, se vocês querem, a gente fazer uma brincadeira aqui, eu quero estrear com vocês, vocês ligarem, tem uma pessoa que você sabe assim, essa pessoa tá comigo pro que der e vier, e eu acho que eu nunca falei pra ela o quanto que eu agradeço ela, o quanto que eu amo ela. Uma ligação de 30 segundinhos, você ligar pra pessoa e falar, eu só tô ligando pra te agradecer pela sua amizade, ou por você tá... Uma pessoa que você sabe que você pode contar no seu momento de dificuldade, que é uma pessoa maravilhosa. Só pra falar, muito obrigada, eu te amo. Ok. Ok? Pode pedir pra Janine também? Sim. Ligação curtinha, só pra falar, muito obrigada, eu te amo por tudo. Eu tenho certeza que essa mensagem, pode ser uma mensagem, pode ser uma ligação, vai te fazer bem e vai fazer muito bem pra pessoa que vai receber. Vamos brincar? Pra gente encerrar? Sie möchte zum Abschluss noch etwas Neues einführen, was sie mit uns gerne zum ersten Mal machen. Und zwar ist es, dass du Claro. Affirmations wie du jemandem weitergeben. Sie möchte, dass wir so tun, als würden wir einer gewissen Person, du kannst dir das auch vorstellen, wenn du das würdest sagen, was du ihr würdest sagen, um sie zu schätzen oder positiv mitgeben. Es geht auch darum, dass die Person, die das sieht, das hört und sich automatisch wohlfühlt, weil das etwas Schönes war, was du gesagt hast. Das kann ein Telefon, hat sie gesagt, oder du kannst einfach so ein Message überbringen, was du deiner liebsten Person, die du dir vorstellst, oder auch der Miriam oder was auch immer, würdest sagen. Das kann ich schon gar nicht, weil dann kommen wir jetzt. Weißt du, weil auf Internet, die Leute sind so manchmal böse und so, und manchmal wir vergessen zu sagen, vielen Dank. Ich sage für dich vielen Dank für alles. Was du, ja, ich habe nicht, wenn du meine Gesicht hast, ich habe ein bisschen Kilo verloren, ich war nicht zufrieden mit meinem Gesicht und ich hatte kein Geld und du hast gesagt,
Ich habe dir meine Instagram gezeigt. Du hast gesagt, oh, so mache ich, helfe dir. Das war wirklich schön für mich. Ich bin wirklich zufrieden. Und das war 2 Wochen vorher die Eröffnung vom Podcast. Ja. Und du hast an mir vertrauen und meine Gesicht war wirklich schön. Meine Teste, meine Stirn. Ich habe gar nicht geglaubt, hey, diese Erz ist vom Hirn gekommen. Nein, Ich war ich wirklich zufrieden. bin schon nur am Boden, sorry. Heute, ich möchte wirklich Danke sagen für dir. Sehr gern. Danke, weil du hast an mich vertraut. Ich möchte deinen Namen weitermachen, weil du hast wirklich eine gute Arbeit mit mir gemacht. Alle Leute, die sehen meine Gesicht, sagen, du bist mega schön. Und ich sage auch Danke für dich. Heute ich möchte dir Danke sagen und auch für ti. Sem você, esse podcast não era possível, porque o meu alemão é limitado. Você também é um amor de pessoa, muito carinhosa, muito educada, muito inteligente. E eu quero falar obrigada para essas 2 mulheres. E eu quero me cercar de mulheres como essas, que levantam outras mulheres. E para vocês 2. E obrigada para você, Diva, que está aqui, que apoia o nosso canal, curte, compartilha. Manda para aquela sua amiga que tem problema de varizes, está aqui a mulher certa, que quer fazer um procedimento estético, vamos marcar um chá aqui, todo mundo se reunir aqui, a gente faz. Ela vai falar que não, vamos fazer lá na clínica dela, que lá que é mais indicado, né? Olha, eu já querendo fazer a gambiarra aqui. Não, vamos para a clínica da doutora Janine. E é isso, eu quero agradecer de coração. Esse podcast hoje foi lindo, foi maravilhoso. Vamos brincar então? Vamos brincar? Wollen wir spielen? Nur kurz sagen, denkt jemand und sagt Danke. Eine Person, das du weißt, ist mit dir für alle, in alle Situationen. Nur sage, hey, ich liebe dich und danke für alles. Und den Namen sagen oder nicht? Muss gar nicht. Wenn du willst. Nicht? Oh. Also, ich werde das Telefon abholen. Bist du die Erste? Gostou a foda da Liga? Não. Eu faço em português ou faço em alemão? Você que sabe, agora é seu momento. Eu agradeço muito que tu estejas ao meu lado, que me apoias, que passamos tudo juntos por qualquer coisa. És uma pessoa maravilhosa, linda, tens um coração de ouro e eu tenho muito, muito orgulho em saber que tu estás ao meu lado e que me apoias, e o mundo torna-se muito melhor ter-te a ti como ser humano. Diretamente do DWS Podcast. Jetzt auf Deutsch. Also ich rufe ihm nicht an, aber ich mache eine Sprachnachricht an ihn, Ja. dann kriegt das trotzdem. Also mein Großer, das ist jetzt hier was für den Podcast, deswegen musst du jetzt auch dran glauben. Und ich möchte einfach nur ein herzliches Danke sagen für all die spannenden Sachen und für all die verrückten Ideen, die ich in den letzten Jahren hatte, die du mit mir durchgestanden hast und einfach an meiner Seite gestanden bist und alles mitgemacht hast, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig war. Danke dir, ich liebe dich. Beijo, divas. E assim a gente termina o DWS Podcast espalhando palavras de carinho, de confirmação, de amor. Um beijo pra vocês e a gente fica por aqui. Muito Obrigada, Bárbara. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Janine. Danke dir. E, divas, curte, compartilha e até toda quinta-feira, às 18 horas, no horário da Suíça, o DWS Podcast está aqui. A gente tem um encontro marcado. O podcast mais bonito da Suíça. Mais bonito porque eu tô esperando você. Chegou a patroa, 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 patroa. DWS Podcast.